A paz do Senhor a todos, né? Estamos hoje com mais uma live, o terceiro módulo, tá? A aula do terceiro módulo, né? Que é sobre o esboço e a montagem das túnicas de José, né? As túnicas que nós vemos na internet, e eu estou adiantando para vocês porque é muito longa um pouquinho. Nós vamos falar de cada túnica, nós vamos falar o porquê, né? Vamos dar alguns detalhes do visual, tá? Sejam bem-vindas a todas que estão chegando, a Nayana de Guiana Francesa e todas que estão chegando. Vão começar a chegar agora, tá? Então, eu tinha passado para vocês os moldes. Eu disse a vocês que não ia dar os moldes das túnicas, como é a decoração, porque cada túnica vocês iam decorar como vocês quisessem, tá bom? Então, eu não dei decoração das túnicas por isso. Dei só o molde base da túnica e a partezinha de cima, que é esta parte aqui. Dei o rosto, aqui é a primeira túnica, né? Ela é um pouco grande porque eu trabalho com ministração de igreja, tá? Por isso que eu gosto dos dois visuais grandes, tá? Então a mãozinha, o nome de cada túnica, né? O rostinho. O rostinho só vai nessa túnica, na primeira. O rostinho, a mãozinha só vai nessa primeira. Nas outras é só o velcro, um pedaço de velcro, não precisa ser desse tamanho. Eu coloco desse tamanho porque dá um acabamento da túnica, tá? É como se fosse um detalhe, né? Porque para ela não ficar tão lisa, tá bom? Então, essa é a túnica da simplicidade, né? Então, a túnica da simplicidade, ela era uma túnica que, porque José, ele é tido, José, ele é um símbolo para nós cristãos. A determinação de José, né? O que ele passou é o que nós cristãos também passamos. E, paz do Senhor, eu estou melhor, viu, Nayana? Graças a Deus, estou bem melhor. Algumas dores, mas dá para ir controlando, né? E José, ele é um exemplo para nós como cristão, né? Então, as túnicas, elas se encaixam bem na vida do cristão. E a simplicidade. Mas não tem na história, lá em Gênesis, na história de José, não tem falando sobre essa túnica da simplicidade. A simplicidade é uma túnica que José carregava, ele como menino, ele como adolescente, ele como jovem, ele tinha essa simplicidade dele, era uma simplicidade natural, era uma vestimenta natural de José, tá? É por isso que começamos pela simplicidade. Ele era tão simples que chegava a ser ingênuo. Vânia, seja bem-vinda, viu? Ele chegava a ser ingênuo, né? Na simplicidade dele. A paz do Senhor. E a simplicidade dele era de uma ingenuidade, de uma inocência que Deus dava a ele os sonhos. Ele não entendia e ele contava. E aqueles sonhos, né, o que ele passava para os irmãos, para o pai, despertava aquele espírito de inveja, né? Mas ele, na sua simplicidade, era que ele fazia isso, tá? Então, a simplicidade não é uma túnica que está escrita no livro de Gênesis, na história de José, não. É uma vestimenta natural, dele como menino, dele como jovem, dele como adolescente, né? Como nós temos nossos adolescentes na igreja, que muitas vezes eles trazem alguma coisa para nós que nós ficamos até rindo da simplicidade deles, né?
Então, aqui é a simplicidade. Todo cristão deve ser simples, né? Simples como a pomba, né? Simples, ter a sua ingenuidade em Cristo, ser ingênuo, né? E procurar adquirir conhecimento das coisas de Deus. Então, aqui é a da simplicidade. Esse detalhe da manguinha, eu dei o desenho para vocês no molde, mas eu fiz numa folhinha de raio-x, eu fiz o jeitinho do desenho daquela manga, né? Então, quando é na hora de marcar a manga, eu venho, coloco ele, ó, coloco ele, tá? E risco, né? Risco e esfumaço, tá? Vocês entenderam aqui? Tá bom? Então, esse detalhe. No detalhe da mãozinha, tem a mãozinha com os detalhes. Eu também fiz quase a mesma coisa. Peguei aquele coração, ó, o coração, tá? E fui fazendo os detalhes, tá bom? Olha, tá? Então, vocês têm todos os recursos para fazer as túnicas de José, tá? A simplicidade, já falei sobre a simplicidade. Então, vamos falar agora sobre a segunda túnica. A segunda túnica, que é o destaque, na primeira eu mostrei a vocês. Tem um velcro, o velcro sem ser o áspero, aquele macio. Eu coloquei a tirinha de fora a fora, para que desse um detalhe na túnica, tá bom? Então, esse detalhe não precisa nas outras ser de fora a fora, tá? Então, eu coloco só um pedacinho, tá aqui, ó, só um pedacinho. Só que eu coloco, eu meço, ó, eu meço aqui a plaquinha, tá? A plaquinha e o vestidinho, a túnica. Pronto, tá medido, tá direitinho. Então, o que é que eu faço? Eu levanto, se vocês não estiverem vendo por causa dos comentários, aí você afasta o comentário. Eu também, Vânia, te amo muito e para mim é um prazer. Eu tô falando, mas eu não estou tendo retorno nesse ouvido, que foi o que estourou, tá? Mas graças a Deus, a voz está saindo bem e vocês entendendo tá ótimo, tá bom? Então aqui, ó, tá? O que é que eu faço? Eu pego, deixa eu ver aqui se eu tenho um pedaço de velcro. Tenho. Deixa eu ver aqui. Ó, o que é que eu vou fazer? Eu vou explicar a vocês direitinho. Eu tirei uma medida igual para todas as túnicas. Todas as túnicas a medida é igual. Então, o que é que eu faço? Eu pego um pedaço de mais ou menos, eu acho que, deixa eu ver aqui, 7 centímetros, tá? Um pedaço de velcro de 7 centímetros. Pronto. Para não ficar nenhuma errada, tá? Vai ficar certinho. Venho, coloco ele aqui, ó. Pronto. Vocês estão vendo que tem um pedaço de velcro aqui. Esse aqui é o que vai pregar no macio, é o áspero. Passa a cola Tec Bonder aqui nele. Aí você vem, eu vou colocar aqui, ó. Aí você vem com a plaquinha, mede a plaquinha direitinho, tá? Mede a túnica, tudo direitinho, pronto. Aí você dá um apertinho, tá? Dá um apertinho aqui, ele vai, e você puxa. Ele vai ficar marcado com a cola. Então, você vem, tira ele bem direitinho daqui, de baixo, e cola no local onde está a cola. Pronto, coloca. Vai ficar todos iguais, tá? Todos vão ficar iguais, vão ficar bonitinhos, do mesmo tamanho, não tem problema. Então, vem a segunda túnica.
que é a túnica do destaque, né? A túnica do destaque. Vocês estão vendo que eu fiz o acabamento aqui da manga com preto, tá bom? Do mesmo jeito das outras. Não precisa da mão, porque a mão vai aparecer. Cada túnica que você for falar, você vai colocar. Falou sobre aquela túnica, você puxa, tira e coloca a próxima túnica. Não é para colocar as 7 túnicas uma em cima da outra, tá bom? Quando for contar a história, paz do Senhor, minha filha. Edlene, te amo. A Silvia Ribeiro também, viu? Sejam bem-vindas, tá? Então, aqui a segunda túnica, que é a túnica do destaque. Uma túnica muito conhecida, né? Que foi dada por Jacó a José, né? José, ele era muito amado por Jacó, por ele ser o primeiro filho da mulher que Jacó sempre amou, que foi Raquel. Então, todo o amor, tudo que Jacó tinha de bom, era direcionado a José. Apesar dele ter filhos com outras mulheres que foram dadas a eles, né? Ele tinha José como o primogênito. Na cabeça de José, na cabeça de Jacó, José era tido como o primogênito. Então, quando ele mandou fazer uma túnica colorida, de mangas compridas, tá? E sem costuras para José. Quer dizer, quando ele deu essa túnica para José, os irmãos entenderam, porque por ela ser colorida, ele estava dizendo que a bênção do primogênito seria dada a José. Tá? Mangas compridas. Uma túnica de mangas compridas, só quem usava? Reis e sacerdotes. Tá bom? Então, tudo isso vocês têm que entender. Ler a leitura, tem que dar uma estudada, uma procurada para vocês entenderem, para depois vocês não falarem coisas que vocês apenas ouviram falar, tá? Então, a túnica colorida, ela é uma túnica onde tem várias coisas específicas, tá? Ela não tinha costura, ela era uma túnica especial, ela era uma túnica colorida, quer dizer, ele ia receber o direito à primogenitura, a bênção, né? E era uma onde só os reis e sacerdotes usavam, dada pelo pai, tá? Essa túnica é uma túnica onde começa a história real de José. É a nossa história também como cristão, tá? Muitas vezes nós recebemos uma túnica de destaque. E essa túnica que nós recebemos, muitas vezes um cargo, muitas vezes uma atenção especial, né? Às vezes do pastor ou de um líder. Isso muitas vezes desperta em outros amigos nossos, né? Irmãos, co-irmãos, uma inveja, tá? Então, tudo o que aconteceu com José pode acontecer conosco, tá bom? Então, essa aqui é a do destaque, tá? Então, vocês já viram a da simplicidade e agora vocês viram a do destaque, né? Eu vou colocar aqui, depois eu vou pegando, tá? Depois da do destaque, vem a da humilhação, a terceira túnica, da humilhação, tá? Eu disse a vocês que eu não ia colocar nos moldes a decoração de cada túnica, porque eu queria que vocês fizessem a túnica de vocês, cada uma decorada, do jeito que vocês quisessem, tá bom? A túnica é uma coisa particular, a história, então cada uma decorasse de acordo com o desejo do coração de vocês, tá? A da humilhação. A da humilhação era uma túnica que está lá em Gênesis 37, 23 e 24, tá bom? Ela, quando José chegou, quando Jacó pediu para José ir até os seus irmãos que estavam lá no campo, né? Ele foi com a túnica que o pai dele tinha dado, a de destaque,
tá? A colorida. Mas, quando eles viram de longe, lá vem o sonhador. O que é que eles fizeram? Neste trecho, em Gênesis 37, 23 e 24, diz que quando José chegou aos seus irmãos, eles os despiram da túnica de destaque, quer dizer, da túnica que o pai tinha dado. Daquela túnica que deixou eles com tanta inveja de José, tá bom? E o jogaram em uma cisterna vazia e sem água, né? Eles jogaram ali. E ao ver a caravana dos ismaelitas, decidiram vender José por 20 ciclos de prata. José ele foi vendido por 20, porque ele ainda era jovem, antes dos 30. E Jesus ele foi vendido por 30 por causa da idade dele, que já era depois dos 30, tá bom? Então, José foi vendido, né? E passou por esse momento de humilhação diante dos seus irmãos. Os seus próprios irmãos, né? Foi quem o humilharam, arrancaram dele aquilo que o pai tinha dado, que para ele tinha um valor especial, tinha um valor emocional, né? E ali ele foi humilhado, passou por aquele momento de humilhação, né? Se não fosse Judá, um dos irmãos, né, que decidiu vendê-lo para os ismaelitas, ele tinha sido ficado ali naquele poço até a morte, né? Mas Deus sempre usa alguém para nos tirar do calabouço, tá bom? Então aqui foi a da humilhação. A quarta túnica é a túnica da servidão, né? A túnica da servidão. Ele foi levado pelos mercadores, tá? Olha, a túnica da servidão, tá bom? Ele foi levado pelos mercadores para a paz do Senhor, para vocês. Deus abençoe vocês grandemente. Tava com muita saudade de vocês. Vocês não imaginam como eu tava com saudade. Ele foi levado para o Egito, né? E no Egito ele encontrou Potifar, que o viu, né, na venda de escravos, e o comprou e levou para a sua casa. E Potifar fez José mordomo quer dizer aquele que serve, tá? Então fez mordomo da sua casa, né? Ele deu a José as chaves da sua casa. Ele tinha o domínio sobre a casa de Potifar. Por quê? Porque Potifar viu que tudo que José fazia, Deus abençoava. Deus era com José. Então, para Potifar tinha uma confiança tremenda, porque sabia que José era um moço diferente, né? E por causa do amor de Deus por José, Potifar era abençoado, tanto em casa como nas suas terras. Onde ele tinha gado, tudo, fazendas, essas coisas, Deus abençoava, por amor a José, tá? Então aqui entra a túnica da servidão, tá bom? A túnica da servidão. Mas ele tinha o domínio sobre tudo de Potifar, né? Mas a mulher de Potifar, por José ser um rapaz, um moço, bonito de feições, ela se apaixonou, né? E quis tirar proveito dessa confiança que Potifar tinha nele, que Potifar tinha em José. Mas José era um homem temente a Deus. Ele sabia que Deus tinha algo na sua história, que não era só aquilo ali que os olhos humanos viam. Não, ele sabia que tinha algo mais além. E ele tinha que ser fiel. É como nós. Se a gente não for fiel ao Senhor, a gente chega
perto da bênção e a bênção não chega na nossa mão, viu? Então, José, ele tinha essa convicção com Deus, essa determinação. Nós temos que ser determinados no que Deus quer para a nossa vida. Eu creio assim, tá? Então, quando José era servidor, né, de Potifar, tá? Que a esposa de Potifar, né, lá em Gênesis 39, do 7 ao 20, conta que a mulher de Potifar começa a desejar José, né? E aí ela traça um plano diabólico para ficar com José, já que José não queria ficar com ela, né? Aí ela traça um plano diabólico, né? De seduzi-lo. Queria seduzi-lo, tá? A da injustiça, tá bom? Foi onde entrou a da injustiça. Ele foi injustiçado. Alguém mentiu para acusar ele. Quantos que muitas vezes levantam uma história para lhe tirar de onde Deus lhe colocou? E se você não tiver a convicção de José? Onde é que nós vamos parar? Né? Temos que ter essa convicção. O Deus que me colocou aqui é o Deus que vai cuidar de mim até o fim. Se eu tiver que sair daqui para a prisão, para da prisão eu ser exaltada, que seja. Essa convicção, essa determinação era que José tinha. Eu acho linda a história de José, principalmente essa parte, né? Por isso, porque eu me identifico muito com essa parte, tá? Então ela fez uma armadilha, ela pensou numa armadilha, né? E quando ela se viu sozinha com José, que ela tentou e José correu, as vestes de José ficou na mão dela. E o que é que ela fez? Agora não tem escapatória. Agora eu quero ver ele provar que ele não quis me agarrar, não quis deitar comigo, né? E foi onde ela chamou os homens de confiança, contou a história que José quis agarrá-la, né? E que as roupas tinham ficado na mão dela. E quando ela contou para Potifar, Potifar não acreditou em José. Acreditou na esposa, né? E foi aí onde ele foi levado injustamente para a prisão. Ele foi levado injustamente, foi uma injustiça. Ele foi levado para a prisão. Mas era plano de Deus que ele fosse para a prisão. Muitas vezes nós não entendemos o plano de Deus. Nós achamos que Deus só quer para nós coisas boas, como realmente Ele quer. Mas muitas vezes a história que Deus pinta para a vida do cristão é uma história que muitas vezes nós não entendemos, né? Oxe, tá dando tudo errado. Por que é que Deus não fez assim? Porque Deus não é um Deus de facilidade. Ele é um Deus que ele gosta de chegar na hora da dificuldade, da impossibilidade, tá? Então, por isso, ele foi para o calabouço. Mas lá no calabouço, o carcereiro viu que ele era diferente. E o que foi que o carcereiro fez? Deu para ele a liderança, né, sobre toda a prisão. E até que naquele momento ele conheceu o padeiro e o copeiro que tiveram aqueles sonhos que nós já falamos na aula anterior, né? E ele deu a resposta daquele sonho. E quando o copeiro foi chamado para servir ao rei, ele disse: lembra-te de mim, fala para o rei sobre mim. E o copeiro lembrou? De jeito nenhum.
É como muitas vezes nós dizemos a alguém: fale para fulano que eu estou aqui, que eu posso fazer, que eu sei conduzir essa história, esse problema. Mas a pessoa, para não perder, né, o seu status, ó, caladinho. Foi isso que aconteceu com José, né? Mas Deus é o Deus que, mesmo que alguém não lembre, Ele lembra. Viu? Eu acho interessante em algumas histórias bíblicas quando tem assim: e Deus lembrou de Noé. E Deus tinha esquecido, é? Não, Deus não esquece não. É porque tem coisas que Deus deixa as circunstâncias completar o tempo dele. Aí quando completa o tempo dele, aí ele continua a sua história para finalizar. As coisas de Deus, ela tem início, que às vezes é um sonho, né? Tem meio, que é o desenrolar, as circunstâncias que Deus vai usar para nos ensinar, e o fim, que é a bênção dele na nossa mão, né? Então José foi injustiçado e ficou ali. Mas Deus sabia que um dia precisaria tirar ele da prisão. E o que foi que Deus fez? Deu um sonho a Faraó que Faraó não entendeu. Nem ele, nem os magos, nem os feiticeiros, ninguém entendeu o sonho, né? Que também já falamos na aula anterior, tá? Vou só pincelar. E Faraó viu 7 vacas gordas. E de repente ele via 7 vacas magras, e essas magras engoliam as gordas. E no sonho também ele via 7 espigas gordas, cheias, né? As espigas de milho cheias. E de repente vinha 7 espigas, só o sabugo engolia as cheias. E o que é isso? Ninguém sabia. Em todo o Egito não tinha quem soubesse discernir esse sonho de Faraó, né? Foi quando o copeiro lembrou. Viu a aflição do Faraó e lembrou: epa, tem um homem lá na prisão. E esse homem, ele sabe discernir da parte de Deus os sonhos. Foi quando Faraó mandou chamar José, né? E José interpretou aquele sonho e disse para ele: vai ser 7 anos de fartura e depois 7 anos de seca tremenda, que toda a terra vai precisar e não vai ter. Mas se Faraó fizer, como é que eu digo? Se Faraó guardar, né, mantimento, o Egito não vai perecer, né? Aí, o que é que Faraó fez? Deu a liberdade. Deu a liberdade para José, né? E uma liberdade especial. Foi a liberdade de José, foi uma liberdade especial, né? Uma liberdade onde o Faraó, o da liberdade, tá? Dei uma pintadinha nas rosinhas, ó, para dar tá bom? No amarelo das rosinhas, a liberdade. Por quê? Ele disse assim: eu sou Faraó, contudo, sem a tua ordem. Olha o que Deus fez com José. Faraó, numa conversa com José, disse a ele, porque ele pensou assim: em todo o Egito não teve homem mais sábio do que esse, que discerniu o meu sonho, né? Então esse homem tem que ficar à frente de tudo. E ele disse lá em Gênesis 39, 21,
e vai até ao 41, ao capítulo 41, verso 44. E ele diz numa conversa com José, ele diz assim: eu sou Faraó. Contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. Olha que coisa tremenda, né? Você está na prisão, está preso lá, esquecido. Aí, de repente, o homem máximo, vamos dizer, o presidente da República, lhe chama lá da prisão para você interpretar um sonho. Aí você interpreta pela misericórdia e graça de Deus, e esse homem, você encontra graça aos olhos desse homem. E esse homem lhe diz: olhe, a partir de hoje, ninguém levanta a mão nem o pé em todo este país. Já pensou que coisa tremenda, né? Que Deus grande e maravilhoso. A gente às vezes vai explicar uma coisa e começa a reviver as coisas espirituais da parte de Deus. Deus está falando comigo nessa história, viu? Eu creio que Deus está falando com você também, apesar de só ter 4 assistindo a aula. Eu creio que Deus vai falar muito mais, com muitas mais pessoas, porque essa aula ela vai mais além, tá bom? E Deus deu a liberdade. E Deus, o que é que Faraó fez? Tirou o anel do seu dedo, né? E assinou um decreto. E o segundo maior no Egito se tornou José, né? Aqui ele está com a capa da simplicidade, é porque eu não preguei essa, porque ela fica na frente da honra. Aí eu coloquei um velcrozinho na frente, aqui, por isso que ela não está pegando, para ela não arranhar a da honra, porque a da honra é aquela que eu ensinei a vocês para fazer colado no EVA, tá? É para ela não ficar pegando, tá bom? Olha, tá? E ele, ali, ele recebeu a sua túnica da liberdade, ficou liberto, né? E Faraó, quando o tornou liberto, já o tornou também honrado, né? Ele já vestiu a sua túnica de honra, né? A túnica de honra, que é a última túnica, a túnica de governador, né? E ele ali apareceu diante do povo. Vocês lembram, né? Que eu ensinei vocês a colar isso aqui direitinho? Pronto, porque isso aqui fazia muito tempo, eu não sabia nem onde era que eu ia usar. Olha onde é que chegou, na túnica do governador, né? E ali em Gênesis 41, versículo 37 ao 43, diz assim: ele tornou-se o segundo homem do Egito, administrando e sendo honrado como um rei. Olha aí o que o pai dele lá atrás tinha visto, né? Jacó tinha entendido que os sonhos de José tinham um fundo profético. Muitas vezes Deus nos dá um sonho e nós não entendemos. Deus está dizendo para você: eu estou começando uma história com você. Preste atenção no que eu estou lhe mostrando, porque eu estou começando uma história com você. Então Deus vai desenvolver aquela história e lá no final você vai entender o que Deus lhe mostrou no sonho, tá bom? Deus, ele não faz nada conosco sem nos avisar, tá? Você não fique perturbado, não, porque Deus pode fazer isso, pode fazer aquilo, e como é que eu vou fazer? Ele vai lhe dizer antes de acontecer. Qualquer coisa, seja com sua família, seja com o seu emprego, seja o que for, tá? Às vezes alguma coisa com um vizinho, Deus nos alerta. E você fica alerta.
É porque muitas vezes nós não damos atenção aos olhos espirituais. Nós damos atenção só aos olhos carnais. E nós que somos cristãos, que servimos ao Senhor, não podemos fechar os olhos espirituais, hora nenhuma. Eu quero dizer para você, que são minhas alunas, quando Deus nos dá um sonho, às vezes nós levamos logo para o material, o lado material. Ai, Deus vai me dar isso, porque Deus me mostrou isso. Mas a partir de hoje, entenda uma coisa. Todo sonho de Deus para nós, primeiro é o espiritual. O espiritual, ele anda ligado ao material, viu? Então Deus pode até, vamos dizer assim, lhe dar um carro. Mas antes do carro, Deus quer lhe dar um dom. Pense nisso. Pense nisso. Porque as coisas de Deus são mais profundas do que nós podemos imaginar. Viu? Então mergulhe nesse rio espiritual que Deus tem colocado nas nossas mãos. Eu amo ler a palavra, eu amo meditar na palavra, eu amo trazer a palavra para a minha vida. Porque quando nós temos experiências na palavra, aí nós passamos essa experiência para as crianças de uma forma que a gente viveu, a gente sabe, então a gente tem uma linguagem certa para falar. Tá entendendo? É como José, tá? Hoje eu posso dizer que eu estou com esta túnica de honra. Eu, quando dei o seminário sábado, com o ouvido estourado, muita dor na garganta, e eu disse, hoje, eu disse para mim, hoje está se cumprindo uma etapa de Deus na minha vida, tá? Então, eu sou grata a Deus por tudo, sou grata a Deus por tudo. Terça-feira eu vou dar o último módulo, o módulo número 4. A tia Marjorie já terminou a semana dela, então eu vou pegar terça-feira à noite, eu vou fazer hoje à noite ainda, amanhã e segunda, todos os moldes, vou deixar tudo prontinho. Terça-feira à noite, mais ou menos 20 horas, porque eu acho melhor mais cedo para mim, porque eu estou tomando uma medicação e tenho que dormir. Então, 20 horas eu vou estar dando para vocês a última aula, tá? Não quer dizer que eu estou me despedindo de vocês, não. Vocês me encontram no Zap, vocês me encontram nas redes sociais, tá bom? Então, tudo seja para honra e glória do nome do Senhor. Tá? Eu tô amando o meu José, viu? E eu espero que vocês também sejam vitoriosas em tudo, tá bom? Eu tenho por vocês um amor muito grande, porque foi Deus que colocou vocês na minha vida. Vocês me preenchem, tá? Como irmãs, como amigas, como companheiras, como batalhadoras. E uma coisa que nós não pensamos muito, nós somos parteiras hebreias, tá? Nós damos vida para as crianças, mesmo que os maiores não queiram dar essa vida, mas nós damos essa vida em nome de Jesus. Então não se preocupe, porque Deus está trabalhando por você. Deus está fazendo algo especial na sua vida. Viu? Na sua família, no seu lar, no seu emprego, na sua... Muitas vezes você diz assim, eu não sei passar uma história dessa forma, mas Deus vai lhe capacitar. Deus vai lhe dar o dom de você transmitir para os pequenos aquilo que Ele quer que seja transmitido, tá bom? Um abraço e até terça-feira. Nós estaremos na última aula. Deus abençoe vocês.